Olá, meu amigo, olá, amiga, sejam bem-vindos a essa atividade aqui do Esclerose Múltipla Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto de extrema importância, que é a respeito dos tratamentos que nós temos para a EM frente à Covid-19 e a avaliação de riscos impostos aí pela infecção, enfim, o nosso entendimento a respeito do assunto. Está comigo aqui no vídeo o Rodrigo Klempol, Rodrigo que divide comigo a autoria e curadoria do conteúdo que nós dispomos aí nos nossos canais, e é sem dúvida um grande prazer, Rodrigo, poder iniciar a nossa atividade falando de um assunto de grande importância como esse que nós estamos vivendo, né? Tudo bem com você? Oi, Thiago, tudo bem, cara? Então, cumprimentar aí os nossos pacientes, né, e ouvintes, né, e é sempre bom a gente disponibilizar de meios do paciente ter acesso a conteúdo que ele compreenda, né? Eu acho que a ideia nossa aí com Esclerose Múltipla Brasil sempre foi essa, né? O nosso público sempre foi falar diretamente com o paciente. E como você bem colocou aí, a gente está vivendo uma época de pandemia, né? E a grande preocupação do paciente é: eu que tomo um tratamento, né? E tomo um remédio para esclerose múltipla, eu que tenho esclerose múltipla, eu estou no risco maior ou não estou no risco maior, né? Eu acho que esse bate-papo de hoje vai esclarecer bem isso aí para ele, né? E cumprimentar você e todos os nossos amigos. Legal, meu amigo. Muito bom, viu? Nós, assim, desde que a pandemia foi declarada, né, pela Organização Mundial de Saúde, acho que a preocupação nossa foi muito grande, junto com todos que nos assistem, né? Tem um impacto sobre o sistema nervoso e, principalmente, para quem tem uma doença autoimune, no caso da EM, se a doença poderia ser mais grave por uma questão própria da EM. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, ouvir a tua opinião nesse sentido, se a esclerose múltipla em si, ela poderia, enfim, tornar a doença em si, a Covid-19, a infecção pelo novo coronavírus, mais grave ou diferente da evolução quando se compara a quem não tem a doença autoimune, quem não tem EM? Esse é um primeiro ponto que eu queria te fazer. Ô, Thiago, então, a gente está vivendo, o que eu costumo falar, bem no olho do furacão, né? Então, a literatura científica está sendo construída, né? Então, muito do que a gente tem é opinião de especialista. Partindo do pressuposto que o coronavírus, né, a doença que ele causa, né, que foi denominada Covid-19, já sabe quais são os grupos de risco, né, onde que essa doença Covid-19 é mais agressiva, que são pacientes acima de 65 anos, hipertensos, diabéticos e com algum problema renal, ou pulmonar, ou até cardíaco. A gente entende que, apesar do Covid-19 poder trazer um dano no sistema nervoso central, né, que é o cérebro, né, a medula, e até no sistema nervoso periférico, através de uma síndrome que chama Guillain-Barré, o paciente com esclerose múltipla é um paciente jovem, né? Então, em geral, é uma mulher de 20 a 40 anos, né? Então, se ele não tem comorbidades, né, como essas que eu citei, tabagismo, que é um problema que a gente sabe que aumenta a chance de gravidade do Covid-19. Se ele não é hipertenso, se ele não é diabético, e ele tem uma idade, assim, na maioria dos nossos pacientes que é de 20 a 40 anos, a gente não considera o simples fato de ele ter esclerose múltipla como um fator de risco. Então, se aquele paciente tem esclerose múltipla e ele está fazendo um tratamento, que a gente vai conversar no segundo momento, que possa colocar ele no grupo de risco, aí a gente vai categorizar. Agora, o paciente sem tratamento, o simples fato de ter esclerose múltipla, a gente não considera que ele tem um fator de risco a mais quando ele desenvolveu o coronavírus. Perfeito. Eu tenho procurado, assim, a gente tem procurado, né? Não sei se você encontrou alguma referência, alguma descrição, ouviu algum relato de algum dos seus pacientes até então que teriam apresentado a COVID e possam ter, enfim, tido alguma evolução diferente em si, enfim, que pudesse ser atribuído à própria EM em si. Você chegou a ver alguma referência a isso na literatura a respeito? Não. Específica, não. Além desse fator de risco já que você mencionou? Ô, Tiago, então, o paciente que não faz uso de nenhum tratamento e que desenvolveu a Covid-19, a gente encontra na literatura alguns relatos de caso, e até na literatura italiana tem lá pacientes que não estavam em tratamento. E a maioria evoluiu de forma favorável. Agora, alguns que não estavam em tratamento
mas tinham uma idade superior a 65 anos, eles poderiam desenvolver, sim, uma doença mais grave, pelo simples fato não de ter esclerose múltipla, pelo fato de ter um fator de risco para a doença, que era a idade, né? A idade. E acho que nesse grupo, se eu não me engano, da série italiana mesmo, eles descrevem, infelizmente, alguns casos que vieram a falecer. Isso. Parece que 3 pacientes, até então, na descrição do artigo deles, não estavam em uso de nenhuma das medicações disponíveis Isso. no momento, né? E acho que dentro desses pacientes, todos tinham um grau de incapacidade também grande, né? Pessoas que precisavam de apoio para deambular, ou unilateral, ou bilateral, ou então eram cadeirantes, se eu não me engano, não é isso? Você tocou num ponto importante, sabe, Tiago? Porque, assim, além dos pacientes terem uma faixa etária mais alta, né? Assim, Uhum, variou de 59 a 83 anos de idade, se eu não estou enganado. Os pacientes uhum. também tinham fatores de risco, como diabetes, né? Problemas renais e pulmonares, Oh, sim, isso. hipertensão, e tinham um EDSS mais alto, que é a escala de incapacidade que a gente usa, né? Que a gente chama de EDSS, né? Então, eles tinham um EDSS Uhum, acima de 6, né? Que era já que a gente tinha apoio unilateral, tinha pacientes com EDSS de 7,5 já, né? Precisando aí exclusivamente de cadeira de rodas. E também tinham uhum. formas progressivas da doença. A gente não tem dados suficientes para falar se ter forma progressiva ou um EDSS alto seria fator de risco. Isso é uma pergunta que ainda não tem resposta, mas isso a gente está esperando mais elucidação. Eu acredito que o simples fato do paciente ter necessidade de cadeira de rodas ou de apoio lateral e ter uma forma progressiva, e já cometer pessoas assim, que a gente espera que esteja numa idade mais avançada, isso pode sim ser fator de risco, mas eu não tenho dados suficientes para isso, até para te responder essa pergunta. Uhum. Isso é um ponto importante, né? E assim, porque na prática, vamos considerar uma pessoa mais jovem, tá? Que tem até 40 anos ou menos de 40 anos e que tenha uma incapacidade grande, né? Já com necessidade de deambulação com apoio bilateral ou mesmo cadeirante, tá certo? Que tenha tido, enfim, inflamações. A gente sabe que nesses casos tem muita inflamação na medula espinhal, né? E acaba tendo enfim, um quadro clínico mais intenso, né? Será que essa pessoa, esse indivíduo que precisa de apoio para deambular, apesar de ser mais novo, por si só a gente poderia talvez incluí-lo num possível grupo de risco? Eu acredito que, pelo que a gente tem visto, talvez seja uma consideração, né? Ô, Tiago, o que a gente vê, assim, quando a gente pega um paciente com EDSS mais alto, mesmo com a idade mais nova, igual você colocou aí, a gente tem uma preocupação maior com ele, né? Ele é um paciente que já tem, em geral, tem uma incontinência urinária, ele tem infecção recorrente. O simples fato dele não deambular adequadamente, isso pode predispor a trombose venosa ou outras dificuldades. E igual que eu falei Uhum. contigo, eu acho, particularmente, eu, Rodrigo, que a forma progressiva e o EDSS mais alto poderia sim ser um fator de risco que, se esse paciente pegasse o coronavírus, né, e desenvolvesse a Covid-19, eu acho que poderia sim ser um fator de risco, mas eu não tenho condições de te dar hoje uma resposta definidora para esse assunto, sabe? Mas é uma dúvida que a gente tem também, como É, profissional de saúde. perfeito. Mas acho que fica importante até que te deixe claro que até o presente momento, nenhuma das questões relacionadas à autoimunidade, os mecanismos que a EM possui, tornam a pessoa que tem EM mais predisponente para ter uma doença grave, aquela tempestade de citocinas, enfim, né, com aquela forma super severa da doença, enfim, precisando de respirador e tal, etc., pelo simples fato, não é isso, de ter a esclerose múltipla. Eu concordo contigo, eu acho assim, o paciente ter esclerose múltipla não o coloca em grupo de risco. Eu acho que a gente já tem Uhum, dados suficientes para falar isso, né? Então eu acho que assim, eu tenho esclerose múltipla, Rodrigo, o paciente liga aqui para nós ou vem aqui numa consulta médica. Só eu tenho uhum. esclerose múltipla, eu estou no grupo de risco, a gente não está colocando esse paciente em grupo de risco por esse simples fato, tá? Muito bem.